Fala galera, você já percebeu como hoje em dia parece que existe uma espécie de ranking invisível da vida? Tipo assim, tem gente que venceu, gente que tá tentando e tem o temido fracassado. E o mais curioso é que ninguém te entrega um boletim dizendo no e-mail: parabéns, você foi promovido a fracassado. Você só vai percebendo pelos olhares, pelas comparações, pelas perguntas que na verdade são pequenas facadas sociais, apesar de parecer inocentes. E aí, você já se estabilizou? Tá trabalhando com o quê? Mas você ainda tá fazendo essas mesmas coisas? E pronto, a gente começa a achar que tá atrasado no jogo da vida. Só que deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha parado para pensar, de um jeito honesto. E se o problema não for você ser um fracassado, e sim você estar participando de um jogo que não escolheu participar? Porque tem uma diferença enorme entre fracassar na sua jornada e fracassar tentando viver a jornada dos outros. E é aqui que você tem que abraçar a ideia de ser um fracassado de sucesso. Calma, isso não é motivação barata nem papo de coach de internet que fala eu acredito em você, enquanto vende curso de como acreditar em você. É uma coisa sobre você parar de viver como um personagem secundário na expectativa dos outros e começar a aceitar uma verdade meio desconfortável. Tem gente que vai te chamar de fracassado simplesmente porque você não está jogando o jogo que eles consideram importante. Isso não quer dizer que você perdeu. Às vezes só quer dizer que você saiu da partida errada. E para ilustrar isso, eu quero te lembrar de um personagem que muita gente conhece, o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris. A vida dele era literalmente um meme ambulante de dificuldade. Escola difícil, bairro difícil, família apertada, bullying, confusão, tudo que poderia dar errado dava um bônus. Se fosse hoje, provavelmente ele teria virado estatística de um caso sem futuro nos comentários da internet. Mas olha o detalhe interessante: ele não vivia como alguém derrotado o tempo todo. Ele apanhava da vida, mas tinha uma coisa nele que a gente perde hoje em dia. Ele não transformava a própria existência em um tribunal. Ele não acordava todo dia pensando, sou um fracassado completo. Ele acordava pensando, ok, mais um dia nesse caos, vamos ver no que dá, bora. E é isso. Porque tem gente que não sofre só pelo que está vivendo, sofre pelo significado que colocou no que está vivendo. E o Chris, de certa forma, representava isso, leveza no meio do caos. Ele não era um vencedor da vida no padrão social, mas ele também não estava morto por dentro, tentando parecer vencedor. Isso já é uma vitória silenciosa que muita gente não percebe. Agora outro exemplo mais pesado, mais adulto, o filme Beleza Americana, Lester. Cara, esse personagem é quase um símbolo do fracasso de sucesso ao contrário. Ele começa o filme como aquele cara aparentemente que venceu. Trabalho legal, casa bonita, família padrão, vida organizada, cercas brancas. Ele começa o filme como aquele cara, aparentemente, né? Porque o filme já mostra desde o início que ele não está satisfeito. Mas aparentemente que ele venceu. Mas por dentro, na verdade, ele está morto. Não existe vida ali, existe rotina. Não tem presença, somente obrigação. Não existe desejo, somente performance. É o tipo de pessoa que a sociedade fala, olha, isso aqui é sucesso. Mas ele mesmo sente.
que aquilo não é vida. E aí ele faz o movimento mais perigoso e mais honesto que alguém pode fazer. Ele começa a desistir do personagem. Ele larga a aparência, ele larga a aprovação. Ele começa a fazer escolhas que não fazem sentido para a plateia, mas faz sentido para ele. E isso assusta todo mundo ao redor dele, principalmente sua mulher. Porque uma pessoa que, para performar sucesso, para de performar sucesso, ela expõe o quanto o resto está performando errado também. E aqui tem uma virada importante dessa ideia. O fracassado de sucesso não é quem desistiu da vida, é quem desistiu de fingir que está vivendo a vida certa para os outros. Agora deixa eu te trazer um exemplo para deixar isso mais claro ainda. Talvez você já tenha ouvido falar de histórias de pessoas que largam tudo para viver de forma simples, às vezes até sendo julgadas como derrotadas. Tipo o cara que sai do emprego corporativo, ganha menos, muda de cidade, abre mão do status e aí começa o julgamento. Nossa, mas ele tinha futuro, ele jogou tudo fora, ele se perdeu. Mas às vezes o que a pessoa fez foi exatamente o contrário. Ela parou de se perder dentro de uma vida que não era dela. E isso incomoda, porque desafia uma ideia muito forte. A ideia de que sucesso é sempre subir. Mas e se sucesso também for sair de um lugar onde você estava se perdendo? E agora vem a parte um pouco mais confortável desse vídeo. Tem gente que não é fracassado na vida, é só refém das expectativas dos outros. Isso cria um tipo de prisão invisível. Você trabalha para parecer bem, estuda para parecer inteligente, posta para parecer feliz e compra para parecer que venceu. E no meio disso tudo, você vai ficando cada vez mais distante de si mesmo. E mais irônico, você começa a chamar de fracasso qualquer coisa que te tire desse sistema. Mas talvez o verdadeiro fracasso seja viver inteiro baseado no medo de parecer fracassado. E aqui entra o conceito central do vídeo: ser um fracassado de sucesso. Isso significa uma coisa simples e poderosa. Você não está vencendo segundo os critérios da sociedade, mas ainda assim está vivendo com verdade. Você pode não ter o status, mas tem consciência. Você pode não ter aplausos, mas ter paz. É o melhor em algumas decisões. Você não está no topo da pirâmide social, mas não está se destruindo para viver nela. Isso é muito raro, porque muita gente vence por fora e quebra por dentro. Agora não romantiza sofrimento também, viu? Não é sobre glorificar bagunça ou estagnação. É sobre tirar o peso moral das coisas. Porque a sociedade adora transformar ritmo de vida em identidade. Ganha menos fracassado. Se está começando, volta atrasado. Se você não conseguiu o padrão, se você não seguiu, né? Volta também perdido. Mas a vida real não funciona em linha reta. Tem gente que tá atrasada, entre aspas, e tá exatamente onde precisa estar para não se perder depois. E tem gente que venceu, entre aspas, e nem percebeu que virou só um personagem eficaz. E talvez a pergunta mais importante não seja eu tô vencendo, mas sim, essa vida que eu tô vivendo é minha ou é só uma resposta ao que esperam de mim? Não sei se vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É, claro, mas é complicado, tá bom? Olha, me escutem, eu tenho...